111. Desacorrentado. Assim sendo, não estou de modo algum insatisfeito com os eventos recentes. Reflexões de El, no primeiro dos 10 dias finais. Dalinar retornou da visão do Pai das Tempestades e se viu ainda voando com os corredores dos ventos, com a máscara no lugar e envolto em várias camadas de roupas protetoras. Sentia-se desajeitado e lerdo depois de ter voado nos ventos momentos antes. Mas se regozijou com o que ouvira e sentira, com o que dissera. Essas palavras foram aceitas. O que quer que estivesse acontecendo em um retiro, Caladinho enfrentaria de cabeça erguida. Que a bênção do Deus além permitisse que isso fosse o bastante e que o corredor dos ventos pudesse se proteger Navani. Por enquanto, Dalinar tinha que se concentrar na sua própria tarefa. Ele desejou que sua velocidade aumentasse, mas, naturalmente, aquilo não mudou nada. Não tinha controle sobre aquele voo. Nele, Dalinar era pouco mais que uma flecha impelida através do ar pelo poder de outra pessoa, sacudido pelos ventos ciumentos que não queriam que ele invadisse seu céu. Parte dele reconheceu a natureza pueril dessas reclamações. Ele estava voando, cobrindo centenas de quilômetros em menos de uma hora. Aquela viagem era um milagre, um feito incrível. Mas, por um breve momento, ele havia experimentado algo melhor. Pelo menos aquele voo específico estava quase acabado. Era um salto relativamente rápido dos campos de batalha de Emul até a fronteira de Tukar, onde o acampamento de Ishar fora avistado. A massa principal do exército do sacerdote divino se reposicionara durante a campanha da coalizão, fortificando posições para o caso de os cantores ou os soldados de Dalinar tentarem avançar para Tukar. Então, enquanto a equipe de Dalinar alcançava a costa, encontraram vários acampamentos despovoados, marcados por grandes cicatrizes de fogueiras na pedra. A região fora desnudada, árvores cortadas para a lenha, colinas de onde fora removido tudo que era comestível. Um exército podia forjar e caçar para permanecer vivo ali no oeste, onde as plantas cresciam com mais facilidade. Nas colinas devolutas, isso nunca teria sido possível. Sigizil diminuiu o ritmo do grupo composto de 5 corredores dos ventos, Dalinar e Sizet, até que pairassem sem se mover. Abaixo deles, o grande pavilhão de Ishar ainda estava lá, e algumas centenas de soldados formavam um círculo à frente. Usavam roupas similares, trajes de batalha em couro suíno com couraças reforçadas pintadas em um azul escuro mais próximo ao preto do que o do Tom Collin. Não era um uniforme de verdade, mas pelo menos dava a eles um aspecto de unidade. Considerando a falta de transmutadores e a área dominada por pastores, o equipamento fazia sentido. A maioria estava armada com lanças, embora alguns possuíssem espadas de aço. Eles certamente estavam prontos para nossa chegada, comentou o corredor dos ventos azistiano, estabilizando Dalinar no ar para que não se afastasse. Luminobre, não estou gostando disso. Nós somos todos radiantes, disse Dalinar, com muitas gemas e um vinculador para renovar nossas esferas. Estamos tão preparados quanto qualquer um poderia estar para qualquer coisa que pode acontecer lá embaixo. Sei não. O comandante da companhia olhou para Sizet, que fora ostensivamente levitado por Sigizil, mas que na verdade usara a própria luz das tempestades. Dalinar havia informado Sigizil do segredo, naturalmente. Não deixaria um oficial ignorante das capacidades da própria equipe. Deixe-me pelo menos enviar outra pessoa lá primeiro, para conversar, descobrir o que eles querem, pediu Sigizil. Dalinar respirou fundo, então concordou. Estava impaciente, mas não era possível formar bons oficiais ignorando suas sugestões legítimas. Isso seria prudente.
Sigizil se reuniu com os corredores dos ventos, então desceu até o chão. Pelo jeito, outra pessoa se referia a ele mesmo. Sigizil pousou e foi recebido pelo próprio Ishar, que emergiu do pavilhão. Dalinar identificou o arauto de imediato. Havia um vínculo entre eles. A conexão. Sigizil não foi atacado pelos soldados que formavam o grande círculo. Após conversar com Shalash por dias, Dalinar achava que conseguira formar uma boa ideia do velho arauto. Ele sempre imaginara Ishi como um homem sábio, cuidadoso, ponderado. De fato, a imagem que Dalinar tinha dele sempre fora similar à que tinha de Norradon, o autor de O Caminho dos Reis. Shalash o desiludiu. Apresentou Ishar como um homem confiante e ávido, enérgico, mais para um comandante de campo de batalha do que para um sábio e velho erudito. Ele era o homem que havia descoberto como viajar entre mundos, o primeiro a conduzir humanos para Roshar. Uma palavra que Shalash nunca havia usado era astuto. Ishar era um pensador ousado, um homem que convencia outros a colocar em prática ideias aparentemente loucas, mas que funcionavam. Ele não era um homem sutil, contudo, ou pelo menos não havia sido. Shalash avisou a Dalinar que todos os arautos haviam mudado com o passar dos milênios, com suas peculiaridades se tornando cada vez mais pronunciadas. Dalinar não se surpreendeu que Sigizil tivesse conseguido falar com o homem e voltar em segurança. Ishar não era afeito a emboscadas. Senhor, disse Sigizil, flutuando ao lado de Dalinar, eu não acho que ele seja totalmente são, apesar do que Shalash disse. Isso era de esperar. O que foi que ele disse? Perguntou Dalinar. Ele alega ser o Todo-Poderoso, Deus, renascido, após ter sido despedaçado. Afirmou que está esperando pela chegada do campeão de Odium para combatê-lo pelo fim do mundo. Acho que está se referindo ao Senhor. Palavras arrepiantes. Mas ele está disposto a conversar? Sim, senhor. Embora eu deva avisá-lo de que não estou gostando nada desta situação toda. Entendido. Leve-nos para baixo. Sigizil deu ordens e eles pousaram no centro do círculo de soldados. Alguns corredores dos ventos invocaram espadas fractais. Outros, que ainda não eram do terceiro ideal, empunhavam lanças. Eles cercaram Dalinar, mas este bateu no ombro de Sigizil e solicitou que o círculo se abrisse. Caminhou em direção a Ishar com Sizete, seguindo-o de um lado e Sigizil do outro. Dalinar não havia esperado que o velho arauto parecesse tão forte. Estava acostumado à fragilidade de homens como Taravangian, mas a pessoa diante dele era um guerreiro. Embora estivesse usando uma túnica e ostentasse a barba de um fervoroso, seus antebraços e sua postura indicavam que estava acostumado a segurar uma arma. Campeão de Odium, disse Ishar em Aziciano, com uma voz alta e profunda. Foi uma longa espera. Eu não sou o campeão de Odium, respondeu Dalinar, mas gostaria de me tornar seu aliado para enfrentá-lo. Suas mentiras não podem me enganar. Eu sou Tezin, o primeiro homem, aspecto do Todo-Poderoso. Apenas eu estou preparado para o fim dos mundos. Não devia ter ignorado suas mensagens anteriores. Vejo agora o que você é, o que deve ser. Apenas um servo do meu inimigo poderia ter capturado o Retiro, minha sede sagrada. Ishar, eu sei o que você é, disse Dalinar em voz baixa. Eu não sou mais esse homem. Sou o arauto dos arautos, o único portador do Sacro Pacto. Sou mais do que já fui outrora e me tornei algo ainda maior. Vou absorver seu poder, Odium, e me tornar um deus entre os deuses. Adonausion renascido. Dalinar deu um passo hesitante à frente, acenando para que os outros permanecessem onde estavam. Eu falei com Ash, continuou Dalinar calmo.
Ela me pediu para dizer a você que Tawny retornou. Ele está ferido e ela implora pela sua ajuda para curá-lo. Tawny, disse Char, seu olhar se tornando distante. Nosso pecado, portador das nossas agonias. Jezrien está morto, Char. Morto de verdade. Você sentiu? Ache sentiu. Ele foi capturado, mas sua alma sumiu depois disso. O pai dela, Ishar. Ela perdeu o pai. Precisa dos seus conselhos. A loucura de Tawny a assusta. Ela precisa de você. Eu me preparei para suas mentiras, campeão de Orion. Não havia percebido que seriam tão razoáveis. No entanto, você já fez coisas demais para me provar quem é. Tomar minha cidade sagrada. Invocar sua tempestade maligna. Enviar seus acécalas para atormentar meu povo. Você corrompeu os esplanos para que pudesse ter falsos radiantes, mas eu descobri seus segredos. Ele levou as mãos como que para invocar uma espada. O tempo do fim se aproxima. Vamos começar a batalha. Uma arma se materializou da névoa em suas mãos. Uma sinuosa espada fractal marcada com glifos que Dalinar não reconhecia, embora a arma lhe fosse vagamente familiar. Ele já a vira antes. Suzette sibilou bem alto. Essa espada, disse ele. A espada de honra dos vinculadores. A espada do meu pai. Onde foi que você a conseguiu? O que fez com meu pai? Richard deu um passo à frente para atacar Dalinar. Embora alguns humanos houvessem deixado o bando de rebeldes de Helene, voltando aos seus aposentos com a esperança de não serem reconhecidos, a maioria ficou. De fato, os números aumentaram, já que muitos dos membros da resistência foram buscar suas famílias. Porque Helene havia permitido que eles fossem buscar as famílias. O que mais poderia fazer? Deixá-los nas mãos do perseguidor, que era conhecido por atacar os entes queridos das pessoas que caçava? Tudo isso consumiu tempo. Além do mais, havia a necessidade de carregar tanto os feridos quanto os radiantes inconscientes. Helene fez o que pôde para manter o grupo principal em movimento, guiando-os através da separação e evitando o corredor central, onde estariam demasiadamente expostos aos celestiais de cima. Contudo, percebeu que estava se afinando com desespero. Estavam sendo vigiados. Aquele caranguejo que abrigava um esplêndido de vazio estava seguindo-os ao longo da parede. O grupo de Helene ainda não havia atravessado sequer metade do mercado, ou seja, ainda estava a uma boa distância do centro da torre, quando estouros irromperam no ar, fazendo com que os curiosos fugissem. Ataques de relâmpagos de formas tempestuosas, um sinal para que as pessoas esvaziassem as ruas. Helen fez com que seu grupo exausto se recostasse contra a parede de uma grande caverna e colocou seus soldados na frente enquanto os celestiais voavam acima. Mais profundos começaram a emergir do chão à frente e dezenas de soldados em formas tempestuosas se aproximaram. Você tem razão, ouvinte, disse Leslie, baixando ao lado dele. Eu não poderia ter saído impune dessa situação apenas com palavras. Ele sabe o que fizemos. Os que estão se aproximando estão cantarolando no ritmo das execuções. Talvez fosse melhor ter tentado chegar à sala do pilar de cristal para escapar pelos túneis subterrâneos como Venley sugeriu, disse Helene. Não. Os túneis estão bloqueados. Nossa única esperança era escapar pela entrada principal e talvez atravessar as montanhas. Infelizmente, a julgar por esses ritmos, os soldados que estão vindo não foram enviados por Raboniel. Odion quer que eu saiba. Serei torturada como os arautos quando voltar a Braze. Ela saudou Helene. Então, primeiro, vamos lutar. Helene concordou, então agarrou a lança. Nós lutamos, disse ele. Então se voltou para Venli, que havia ficado do seu lado.
Há algum outro esplêndido como aquele que se ligou a você? Alguns deles gostariam de outros cantores dispostos. De alguém como eu? Sim, disse Vane em lamentação. Mas eu os mandei embora. Os moldados teriam visto e os teriam caçado. Ela hesitou, então seu ritmo mudou para a confusão. E Timbre diz... Ela diz que você já está comprometido? O quê? Com aquele esplêndido de honra que disse que me aceitaria? Eu o rejeitei. Eu... A sala escureceu. Então voltou a brilhar à medida que cristais cresciam a partir dos pés dele, como janelas de vitrais cobrindo o chão. Mostravam uma figura se levando em uma armadura fractal de brilho azul e uma torre se iluminando. Continue lutando, disse uma voz na cabeça dele. A salvação será, Elaine, ouvinte, mediador de mentes. Minha mãe me enviou a você a pedido de Renarim, filho dos espinhos. Eu tenho observado e contemplado seu valor. Diga as palavras e não se desespere. Sigizil bloqueou o ataque de Ishar usando sua espada fractal. Os outros corredores dos ventos avançaram para proteger Dalinar. Sisete, contudo, cambaleou para longe. A visão daquela espada de honra, obviamente, o perturbara. Os soldados tucarenos que vigiavam começaram a fechar o círculo, mas Ishar ordenou que recuassem. Então deslizou para longe de Sigizil, gritando para Dalinar. Lute comigo, campeão. Enfrente-me sozinho. Eu não trouxe uma arma, Ishar. A hora para um torneio de campeões ainda não chegou, declarou Dalinar. Ishar lutava brilhantemente enquanto os outros corredores dos ventos tentavam cercá-lo. Ele era um borrão com uma espada faiscante, aparando, desviando e evadindo com sua espada, fazendo-a desaparecer por um breve momento para passar por uma outra arma que tentava bloqueá-la. Fazia pouco tempo que os corredores dos ventos haviam começado a treinar aquela técnica. Richard executava um movimento complexo com a fluidez adquirida por uma longa familiaridade. Ele é um duelista, pensou Dalinar. Raios. E um dos bons. O que você esperava? Trovejou o pai das tempestades em sua mente. Ele defendeu a humanidade por milênios. No início, nem todos os arautos eram guerreiros, mas, ao final, todos tinham se tornado. Existir por 3.000 anos em um estado de guerra quase constante muda os homens. Entre os arautos, Ishar era considerado de habilidade mediana. Eita porra! Ishar lutava contra todos os 5 corredores dos ventos ao mesmo tempo e fazia parecer fácil. Bloqueou um, depois outro. Então se afastou quando um terceiro tentou atacar por cima com a lança. Depois fez um movimento amplo com a espada, cortando a cabeça de 2 lanças não fractais. Caralho, o maluco é brabo, hein? A espada fractal de Sigizil se tornou uma longa lâmina de duelo projetada para estocadas. Ele atacou quando as costas de Ishar estavam voltadas para ele, mas o arauto casualmente torceu o corpo e tocou o lado não afiado da espada com o dedo, guiando-o para longe. Sigizil tropeçou e se aproximou demais. Então Ishar levantou a mesma mão em punho e deu um soco no peito de Sigizil, jogando-o longe contra as pedras. Rapaz, o velho é foda, hein? Ishar se virou e ergueu a espada fractal para parar um dos ataques de Lin. Leite investiu, tentando flanqueá-lo, mas ele era desajeitado em comparação ao velho arauto. Felizmente para os 5, Ishar apenas se defendia. Apesar de se esforçarem ao máximo, nenhum deles conseguia acertar um golpe. Era como se estivessem tentando acertar onde Ishar estivera, e o arauto fosse capaz de se mover em antecipação até de onde os corredores estariam. Ele é mediano entre os arautos? Perguntou Dalinar. Então, quem era o melhor? Tawne. Aquele que fica sentado no meu acampamento? Ponderou Dalinar. Incapaz de fazer qualquer coisa além de murmurar?
Isso, confirmou o pai das tempestades. Não havia ninguém igual. Mas tome cuidado. A habilidade de Ishar enquanto duelista é um perigo menor. Ele recuperou sua espada de honra. É um vinculador desacorrentado. De repente, Richard disparou para a frente, investindo contra um dos ataques de Sigizil. O velho se abaixou para se desviar, então se levantou e tocou Sigizil no peito. Quando afastou a mão, Richard deixou uma linha de luz das tempestades para trás. Ele tocou o chão com a mão e Sigizil cambaleou, arquejando, enquanto seu brilho começava a diminuir. Ishar aparentemente ligara Sigizil às pedras com algum tipo de corda brilhante que drenava a luz das tempestades. Os outros 4 foram os próximos, quase mais rápido do que Dalinar podia acompanhar. Um depois do outro, ligados à pedra. Não estavam presos nem congelados, mas sua luz estava sendo drenada. E todos os 4 cambalearam, cada vez mais lentos, como se suas vidas estivessem sendo drenadas também. Dalinar olhou para Sisete, mas o Shino havia caído de joelhos, os olhos arregalados. Raios. Dalinar não deveria ter confiado no assassino como guarda-costas. Navanio o avisara. Sisete era quase tão instável quanto os arautos. Dalinar não queria ver o que aconteceria se seus soldados ficassem sem luz das tempestades. Ele se preparou e estendeu a mão entre os reinos. Depois as juntou bruscamente como punhos, unindo os nós dos dedos. Desse modo, uniu os 3 reinos, abrindo um lampejo de poder que apagou toda a cor e infundiu os radiantes com luz. Dentro do poço de luz, Dalinar ficou quase cego. As figuras eram meras silhuetas, todas as sombras banidas. Ishar, contudo, era visivelmente distinto. Pálido, com os olhos arregalados e roupas esbranquiçadas tremulantes. Ele deixou cair a espada, que virou névoa. Transfixado, deu um passo na direção de Dalinar. Como? Indagou Ishar. A palavra soou nitidamente, uma incongruência com a movimentação silenciosa de poder que o cercava. Você abriu o caminho de honra. Eu me vinculei ao pai das tempestades, respondeu Dalinar. Preciso de você, Ishar. Não preciso da lenda, do arauto dos mistérios. Preciso do homem que acha e disse que você foi um dia. Um homem disposto a arriscar a vida, o trabalho e a própria alma para salvar a humanidade. Ishar se aproximou. Manter o portal aberto era difícil, mas Dalinar manteve as mãos unidas. Naquele momento, apenas ele e Ishar existiam ali, naquele lugar pintado de branco. Ishar parou a um passo ou 2 de Dalinar. Sim. Ver outro vinculador o abalara. Eu posso me comunicar com ele, pensou Dalinar. Eu preciso de um professor. Não conheço minhas verdadeiras habilidades. Odion tomou o retiro, mas acho que, com sua ajuda, podemos restaurar os radiantes de lá. Por favor. Entendo, disse Ishar baixinho. Ele encarou Dalinar nos olhos. Então, o inimigo corrompeu o pai das tempestades também. Eu tinha esperanças. Ele balançou a cabeça e então estendeu a mão e a pressionou contra o peito de Dalinar. Com o esforço de manter a perpendicularidade aberta, Dalinar não conseguiu se mover a tempo. Tentou anular a perpendicularidade, mas, quando afastou as mãos, ela permaneceu aberta, com o poder rugindo através dela. Ishar tocou o próprio peito, criando uma linha de luz entre ele e Dalinar. Vou tomar esse vínculo com o pai das tempestades. Eu mesmo assumirei esse fardo. Eu sinto algo estranho em você. Uma conexão com Odion. Ele vê você como aquele que vai lutar contra ele. Não pode ser. Vou tomar essa conexão também.
Dalinar arquejou, caindo de joelhos enquanto algo era arrancado dele. Parecia que sua própria alma estava sendo rasgada. O pai das tempestades gritou, um som apavorante e angustiante, como um relâmpago que se retorcia e fragmentava. Não, pensou Dalinar. Não, por favor. Uma sombra apareceu naquele campo de brancura. Uma forma. A forma de uma espada preta. Essa linha única de escuridão cortou a linha que conectava Dalinar a Ishar. O fio branco explodiu e arrebentou, deixando um rastro de fiapos de escuridão. Ishar foi jogado para longe, atingindo a pedra. A perpendicularidade permaneceu aberta, mas a luz escureceu para revelar Sisete de pé entre Dalinar e Ishar, brandindo sua estranha espada fractal preta. A ilusão que o cobria derreteu como tinta na chuva, decompondo-se em luz que foi sugada para dentro da tempestade da espada e consumida. Onde? Disse Sisete para Ishar em voz baixa. Você conseguiu sua espada. O arauto parecia não tê-lo ouvido. Estava olhando fixamente para a espada de Sisete, que pingava fumaça líquida preta. Ao redor da lâmina, a luz branca da perpendicularidade se retorcia e era consumida, como água entrando em um bueiro. Sisete girou e enfiou a espada no coração da perpendicularidade. O pai das tempestades gritou, furioso, enquanto a perpendicularidade entrava em colapso, dobrando-se sobre si mesma. Em um lampejo, o mundo voltou a ficar cheio de cores. Todos os 5 corredores dos ventos jaziam no chão, mas estavam se mexendo. Richard se apressou em se levantar diante de Sisete, que estava com o braço envolto em gavinhas escuras, agarrando a espada que gotejava pesadelos e sangrava destruição. Responda! Gritou Sisete. Você matou o homem que portava essa espada antes de você? Claro que não, homem tolo, disse Richard invocando a espada. Os chinos servem os arautos. Eles guardaram minha espada para mim. Eles a devolveram quando revelei quem eu era. Dalinar enxugou a testa, esforçando-se para ficar de pé. Sentia-se entorpecido, mas ao mesmo tempo aquecido, aliviado. Fosse lá o que o arauto tivesse começado, não fora capaz de terminar. Você está bem? Perguntou o pai das tempestades. Estou. Ele tentou roubar nosso vínculo. Isso não deveria ser possível, mas honra não está mais vivo para garantir que suas leis sejam cumpridas. A perpendicularidade. Será que Sisete a destruiu? Não seja tolo, retrucou o pai das tempestades. Nenhuma criação de mãos mortais poderia destruir o poder de um fractal de Adonáusio. Ele só fez com que ela entrasse em colapso. Você pode invocá-la novamente. Dalinar não estava convencido de que a coisa que Sisete portava era uma simples criação de mãos mortais. Mas não disse nada ao ir com dificuldade conferir como estavam os corredores dos ventos, cujas conexões com o chão haviam desaparecido. Leite conseguira se levantar primeiro e estava ajudando Sigizil, que se sentou no chão com uma das mãos na cabeça. Acho que suas preocupações quanto a este encontro foram acertadas, comentou Dalinar, ajoelhando-se ao lado do azichiano. Pode decolar conosco? Danação, sussurrou Sigizil, como se houvesse passado a noite bebendo cachaça de papaguampas. Ele se eliminou com luz da tempestade, extraindo-a da bolsa do cinto. Raios. A luz não está eliminando a dor. É, disse Erin. Os outros corredores dos ventos estavam se sentando. Minha cabeça está latejando como um tambor de parte indiano, senhor. Mas acho que conseguimos projetar. Dalinar olhou para Sisete, que estava envolto em luz das tempestades, embora sua arma estivesse sugando em um ritmo feroz. Meu povo, berrou Sisete, não ia devolver suas armas. Nós guardamos seus segredos. Mas você mente ao afirmar que meu pai lhe entregou aquela espada.
Seu pai mal era um homem quando o encontrei, retrucou Ishar. Os chinos aceitaram os desfeitos. Tentaram torná-los deuses. Eu os salvei. E seu pai realmente me entregou essa espada. Ele me agradeceu por deixá-lo morrer. Sisete gritou, avançando contra Ishar, que levantou a espada para bloqueá-lo casualmente, como havia feito com os Corredores dos Ventos. Contudo, o encontro das duas espadas causou uma explosão de poder e o choque jogou os dois homens para trás. Ué, mas que espada estranha. Ishar bateu no chão com força, deixando cair a espada. E Dalinar estava em uma posição que lhe permitiu ver a lâmina da espada de honra bater e quicar até parar meio cravada no chão. Havia uma lasca no aço sobrenatural, no ponto em que havia se chocado com a espada preta. Dalinar, em toda a vida, nunca vira uma espada fractal danificada daquela maneira, muito menos uma das espadas de honra. Char olhou para Sisete, atordoado. Depois agarrou a espada e gritou uma ordem. Seus soldados, que haviam assistido a tudo em silêncio, quebraram seu círculo, entrando em formação. Sigizil colocou a mão sobre o ombro de Dalinar, infundindo-o e preparando-se para projetá-lo. Espere, disse Dalinar, enquanto Ishar se levantava e unia os punhos. Uma perpendicularidade se abriu, como antes, liberando uma poderosa explosão de luz. Impossível, disse o pai das tempestades na mente de Dalinar. Eu não senti isso acontecer. Como ele faz isso? Foi você que me avisou que ele era perigoso, pensou Dalinar. Quem sabe do que mais ele é capaz? Do outro lado do campo de pedra, Sisete embainhou a espada de imediato antes que esta começasse a se alimentar da sua alma. Dalinar apontou aquela direção para Leiten. Pegue-o, alce e voo. Vamos partir. Sigizil, projete-me. Certo, senhor. Dalinar. Dalinar Colin. Aquela era a voz de Ishar. Posso ver claramente, disse a voz de dentro da perpendicularidade. Não sei porquê. Um vinculador foi juramentado? Nós temos uma conexão, todos nós. De qualquer modo, sinto minha sanidade escapando. Minha mente foi destruída e não sei se pode ser curada. Talvez seja possível me restaurar por um curto período, quando um ideal é dito perto de mim. Todo mundo vê um pouco mais claramente quando o radiante toca o reino espiritual. Por enquanto, preste muita atenção. Eu tenho uma resposta, uma maneira de resolver os problemas que nos afligem. Me encontre em Shinovar. Eu posso restaurar o Sacro Pacto, embora precise estar são para fazer isso. Preciso de ajuda para... A voz falhou como se estivesse se deformando. Para derrotar você, campeão de Odion. Nós vamos lutar novamente e estarei preparado para suas astúcias da próxima vez. Você não vai me derrotar quando nos encontrarmos de novo, embora possua uma espada de honra corrompida que sangra fumaça preta. Eu sou o Todo-Poderoso. Dalinar deu uma guinada, elevando-se no ar sob efeito da projeção. Os corredores dos ventos dispararam atrás dele, junto de Leiten, que segurava Sisete. Assim que deixaram a coluna de luz, Dalinar avistou os soldados de Ishar adentrando a perpendicularidade. Pouco tempo depois, ela desapareceu. O arauto, seus homens e a espada de honra haviam desaparecido, transportados para Shadesmar. Juntos, Navani e Irmani podiam criar luz. Luz que forçou o monstro do Moash a recuar pelo corredor, cobrindo os olhos com o braço. Luz que expulsou a faca do flanco de Navani e curou a ferida. Luz que fez os fabriais voltarem à vida. Luz que cantava os tons de honra e de cultura em harmonia.
mas esse prene dela, Irmane, estava tão frágil. Navani agarrou o pilar, vertendo seu poder para ele, mas havia muito caos obscurecendo o sistema, como creem em uma cisterna de água pura. A luz do vazio que Raboniel havia injetado. Navani não podia destruí-la, mas talvez pudesse fazê-la vazar de algum modo. Naquele momento, encarava a torre como uma entidade, as linhas de granada muito parecidas com veias e artérias. E ela habitava aquela entidade. A torre se tornou seu corpo. Ela viu as milhares de portas fechadas que os batedores haviam deixado passar ao mapear o lugar. Viu mecanismos brilhantes para controlar pressão, calor. Não, continue concentrada. Acho que precisamos fazer a luz do vazio vazar, disse Navani a Irmane. Eu. Como? Perguntou Irmane. Eu posso cantar no devido tom, ponderou Navani. Podemos preencher o sistema com o máximo de lutadores que você puder receber. Depois paramos e fazemos esses sistemas aqui, aqui e aqui vibrarem com o tom da antiluz do vazio. Pode ser, mas como vamos criar a vibração? Questionou Irmane. Há uma placa na mesa de Raboniel. Farei com que minhas eruditas a toquem. Vou precisar de um modelo para cantá-la, mas, com isso, devo conseguir transferir a vibração através do sistema. Isso deve forçar a corrupção do inimigo a sair pelas gemas quebradas no mecanismo de bombeamento. O que você acha? Sim, disse Irmane baixinho. Eu acho. Sim, pode funcionar. Feito isso, precisamos reiniciar as proteções da torre, continuou Navani. Os fabriais são complexos, feitos de essência de esprenos. Da sua essência? Sim, disse Irmane, a voz cada vez mais forte. Mas são complicados e levou muitos anos para... Fabrial de pressão aqui, disse Navani, inspecionando-o com sua mente. Ah, entendi. Uma rede de atratores para trazer ar e criar uma bolha de pressão. Bastante engenhoso. Sim. E os fabriais de aquecimento não são importantes agora, mas você fez carcaças a partir de metais para eles. Você se manifestou fisicamente como metal e cristal, como espadas fractais se manifestam a partir de esprenos menores. Sim. Quando começou a trabalhar, Navani notou algo estranho. O que estava se movendo pela torre? Alto Marechal Kaladin, voando rapidamente com seus poderes restaurados, envolto em esprenos que formavam uma armadura. Ele havia proclamado o quarto ideal, mas estava indo na direção errada. Ela podia distinguir facilmente o erro. Ele pensava que a melhor maneira de proteger a torre seria ir até o pilar para resgatar Navani. Mas não. Precisavam dele em outro lugar. Ela chamou a atenção dele ao fazer as luzes piscarem na parede. Irmane, a voz de Kaladin soou através do sistema quando ele tocou o veio de cristal. Sim e não, Alto Marechal, disse Navani. O pilar está seguro. Vá para o mercado da separação. Diga aos inimigos que estiverem lá que é melhor que eles recuem rapidamente. Ele obedeceu de imediato, mudando a direção do voo. Navani, tomada por uma incrível consciência, começou a trabalhar. Dalinar persuadiu os corredores dos ventos a se demorarem no céu acima do acampamento de Ishar, em vez de voltar imediatamente para o acampamento de guerra emuliano. Estava preocupado com eles, contudo. Os radiantes pareciam exaustos, como soldados que haviam completado uma marcha acelerada de dia inteiro. Em geral, a luz das tempestades os teria ajudado, mas eles reclamavam de dores de cabeça que seus poderes não conseguiam curar. Os efeitos não deveriam ser permanentes, disse o pai das tempestades. Mas não sei com certeza. Ishar conectou-os ao chão. Basicamente, os poderes deles viram as pedras como parte do corpo deles. E assim tentaram preencher o chão com luz das tempestades, como preenchem suas veias. Mal consigo entender o que você está dizendo, respondeu Dalinar,
pendendo no ar muito acima do acampamento de Ishar. Como tais coisas são possíveis? Os poderes de um vinculador são os poderes da criação, explicou o pai das tempestades. O poder dos deuses, incluindo a habilidade de ligar almas. Antes, Honra estava sempre aqui para vigiar seu poder, para limitá-lo. Parece que Ishar sabe como fazer pleno uso da nova liberdade. O pai das tempestades fez uma pausa, então tropeçou mais baixo. Eu nunca gostei dele. Embora eu fosse apenas um vento na época, e não totalmente consciente, eu me lembro dele. Ishar era ambicioso antes mesmo de ser tomado pela loucura. Não pode ser considerado o único culpado pela destruição de Ashin, o primeiro lar da humanidade. Mas foi o primeiro que Odium enganou e convenceu a experimentar com os fluxos. Você não gosta de ninguém, observou Dalinar. Não é verdade. Houve um humano que me fez ir uma vez, muito tempo atrás. Eu gostava um pouco dele. Parecia uma rara tentativa de humor. Será que Dalinar ousava ter esperança de progresso no antigo Espreno? Abaixo, o grande pavilhão de Char esperava, agitando-se na brisa gentil. Dalinar não viu sinal algum de servos ou soldados espiando para fora. Senhor, chamou Sigizil flutuando até Dalinar. Minhas tropas precisam descansar. Mais alguns minutos, respondeu Dalinar, estreitando os olhos. O que estamos esperando, senhor? Estamos aguardando para ver se Ishar vai retornar. Ele fugiu para Shadesmar. Poderia voltar a qualquer momento. Se fizer isso, nós partiremos. Mas se não... Ishar não esperara ter que fugir. Sizete e aquela estranha espada o haviam afugentado. Isso pode ser uma rara oportunidade, comandante de companhia. Ele era um erudito entre os arautos. Pode ter deixado anotações que nos deem pistas a respeito das aplicações dos poderes de um vinculador. Entendido, senhor, disse Sigizil. Dalinar olhou para Sizete, que voava sozinho, longe dos outros, projetado no céu pelo próprio poder. Dalinar moveu a cabeça na direção dele, e Sigizil projetou Dalinar para que ficasse ao lado do assassino. Sizete estava murmurando consigo mesmo. Como ele sabia? Como aquele velho tolo sabia? Sabia o quê? Perguntou Dalinar, se aproximando. Ishar? Como ele sabia sobre seu povo? Sizete saiu do transe, então focou em Dalinar. Era estranho vê-lo com a própria aparência. A pele clara demais e aqueles olhos redondos. Dalinar havia se acostumado às ilusões que o transformavam em aretiano. Eu tenho que me preparar, disse Sizete. Meu objetivo. A meta da minha jornada é conquistar o próximo ideal. Devo voltar ao meu povo espinho negro. Devo encará-los. Como desejar, disse Dalinar. Não sabia ao certo se queria soltar aquele homem para cima de ninguém, muito menos para cima do único reino neutro digno de alguma importância naquele conflito. Mas Jasna havia indicado que aquilo aconteceria, e além disso, ele duvidava que pudesse impedir Sizete de fazer qualquer coisa que ele realmente quisesse fazer. O seu povo tem todas as espadas de honra? Todas menos 3, disse Sizete. A espada dos corredores dos ventos foi minha durante anos. A espada dos rompicéus foi reivindicada por Nin muito tempo atrás. E, naturalmente, a espada dos guardiões das pedras nunca foi nossa. Havia 7. Mas se Char está com aquela espada... Você não precisa dessas outras espadas, disse uma voz alegre na mente de Dalinar. Eu sou tão bom quanto 10 espadas. Viu como fui ótimo? Eu vi, disse Dalinar para a espada. Você lascou uma espada fractal. Uma espada de honra. Lasquei? Uau! Sou uma ótima espada. Nós destruímos um bocado de mal, certo? Você prometeu não falar na mente dos outros, espada anime.
disse Suzette baixinho. Não lembra? Eu lembro, só tinha esquecido. Vou mandar uma equipe com você para Shinovar, assim que voltarmos para nosso acampamento, disse Dalinar. Não, não. Eu preciso ir sozinho, mas não ainda. Tenho que me preparar. Eu tenho algo importante a fazer. Ele sabia. Ele não deveria saber. Raios. Dalinar não sabia ao certo quem era mais louco, Suzette ou a espada. A combinação era particularmente enervante. Sem eles, você estaria morto, disse o pai das tempestades. E eu teria sido forçado a um outro laço. Esse Chino é perigoso, mas temo Char ainda mais. Sigizil, chamou Dalinar. Acho que ele não vai voltar tão cedo. Leve-nos para baixo. Vamos ver se ele deixou algo de valor naquela tenda. Adin ergueu a lança que havia encontrado no átrio. Havia pessoas chorando, cercada por esprenos de medo, enquanto o grupo de humanos e cantores encurralados formavam um círculo ao redor dos seus feridos. Empurraram os idosos e as crianças para o centro, mas Adin não se juntou a eles. Os esprenos à espreita veriam que ele não era do tipo que se escondia. Até as mulheres haviam pegado em armas, incluindo a esposa do cirurgião, que entregara seu filho para uma das garotas jovens no centro. A guerra era uma arte masculina, mas, quando começavam a atacar mulheres, o que se estava fazendo não era mais guerra. E quem fazia isso merecia o que quer que acontecesse depois. O pai de Adin estava entre os feridos. Vivo, abençoados fossem os arautos, mas sangrando muito. Havia lutado pelos radiantes, enquanto Adin ficava escondido no corredor. Que os raios o levassem, ele não ia ser covarde novamente. Ele não era. Ficou na fileira ao lado de um temível parchemano em sua incrível armadura de carapaça. Então tentou se posicionar com a lança apontada para fora, da mesma postura que ele. Os soldados em forma tempestuosa chegaram marchando, cantando uma canção terrível. Adin percebeu que estava tremendo, as mãos suadas na lança. Ah, raios. Naquele momento, ele não queria merecer um espreno. Não queria lutar. Queria estar em casa, fazendo pratos, ouvindo o pai cantarolar. Não queria estar ali, sabendo que eles todos iam. Uma mão pegou Adin pelo ombro e puxou para trás. Mas não por completo, mas o bastante para que a figura se colocasse diante dele. Era o carregador de pontes silencioso, David. Adin não reclamou, não depois de ver algumas daquelas formas tempestuosas. Parecia bom ter alguém na frente dele, embora a lança do carregador de pontes tremesse. Ele estava fingindo que estava assustado para enganar o inimigo, certo? As formas tempestuosas não emitiram relâmpagos, o que foi bom. Os outros tinham achado que eles não emitiriam mesmo, devido ao mercado. Seus poderes eram imprevisíveis demais. Apesar disso, parecia haver centenas deles. Um chamado veio de algum lugar atrás deles, e as formas tempestuosas avançaram, crepitando com relâmpago vermelho que fulgurava quando tocavam alguma coisa. Em segundos, tudo se tornou um caos. Adin gritou, fechando os olhos com força, segurando a lança e tremendo. Não. Ele precisava lutar. Precisava. Algo acertou por trás, jogando-o ao chão. O ataque o atordoou e ele perdeu a lança. Quando rolou, um esvaziador com olhos vermelhos estava acima dele. A criatura casualmente brandiu a lança para baixo. Adin nem mesmo teve tempo de gritar antes que... Tum! Tum! O soldado em forma tempestuosa inclinou a cabeça para o lado, cantarolando uma canção estranha. Tentou varar novamente o peito de Adin, mas a lança parou na metade do caminho novamente. Adin olhou para seu corpo enquanto jazia no chão. Seu tórax estava cercado por uma armadura azul cintilante.
Ele levantou as mãos e viu que estavam cobertas por manoplas. Ele usava uma armadura fractal. Ele usava uma armadura fractal. Ha! Gritou ele e chutou o soldado em forma tempestuosa. A criatura saiu voando, subiu uns 5 metros e chocou contra uma parede. Adin mal sentiu qualquer resistência. Era como ele sempre imaginara. Era... A armadura desapareceu e se transformou em um grupo de esprenos de vento que pairaram acima de David, que estava prestes a levar uma machadada na cabeça. Tum! Ambos os combatentes, o humano agora ocultado por uma armadura fractal e o inimigo que o atingira, pararam atordoados. O inimigo recuou e a armadura saiu voando de novo, dessa vez cercando a líder celestial. Ela estivera golpeando com a espada um soldado em forma tempestuosa que soltou um relâmpago que a envolveu. Quando os olhos de Adin clarearam, ele a viu flutuando na armadura fractal, olhando para as mãos em óbvia surpresa. Confusos, os cantores em forma tempestuosa começaram a gritar, saindo do combate e formando fileiras. A armadura se separou de modo explosivo, transformando-se naqueles estranhos espreiros de vento que voaram antes de se ligar em uma figura pairando acima das construções. A armadura coubera em todo mundo, mas com ele ela combinava. Um luminoso cavaleiro radiante em armadura resplandecente, segurando uma intrincada lança fractal. Ele tirou o elmo para que todos o vissem. Kaladin, filho da tempestade, brilhante como o sol. Trago palavras de Irmane, gritou ele. Irmane não se lembra de tê-los convidado. E, considerando que não é apenas quem comanda esta casa, mas literalmente esta casa, as ações de vocês são um insulto em tanto. Luzes brilhantes subitamente começaram a correr pelas paredes, fazendo o núcleo das pedras brilhar como se estivesse derretido. Luzes similares ganharam vida no teto. O chão tremeu como se a montanha inteira estivesse sendo sacudida. Sons metálicos soaram pelos corredores como máquinas distantes, e vento começou a soprar na vasta câmara. Agora estava tão clara como o dia, e o mais impressionante, o relâmpago das formas tempestuosas se apagou. Mais profundos, que estavam saindo do chão e agarrando os pés dos soldados, começaram a gritar e ficaram imóveis, aprisionados na pedra. Os celestiais que estavam ajudando caíram no chão, então desabaram inconscientes. Grunhidos soaram vindo de trás. Os radiantes no piso do centro do círculo começaram a se mexer. Eles estavam acordados. Entreguem as armas, ordenou o filho da tempestade aos inimigos. E voltem incólumes para sua raça, contanto que prometam uma coisa. Ele sorriu. Digam a ele que vou gostar muito de saber a cara que fez ao tomar consciência do que aconteceu aqui hoje. Dalinar sentiu um fedor estranho e desagradável ao entrar no pavilhão de Ishar. O odor era quimicamente irritante e ele sentiu uma leve ardência nos olhos. Era difícil enxergar com a luz fraca. Vislumbrou uma grande câmara cheia de mesas de autópsias e lençóis cobrindo algo. Corpos? Os corredores dos ventos haviam entrado primeiro, naturalmente, mas estavam ocupados inspecionando os recessos da tenda à procura de armadilhas. Dalinar foi até uma das mesas de autópsia e puxou a mortalha. Encontrou um corpo masculino com uma incisão no abdômen feita com precisão cirúrgica. As roupas cortadas jaziam ao lado dele. A pele era muito clara e o cabelo, branco, na morte. Ambos eram quase da mesma cor. Aquela pele tinha um tom azulado. Provavelmente se tratava de um Nataniano. Então Ishar era um carniceiro, um cirurgião louco, assim como um teocrata insano. Por algum motivo, aquilo fez Dalinar se sentir aliviado. Era repulsivo, mas pelo menos era um tipo de mal ordinário. Esperara por algo pior.
Senhor, disse Mela, a corredora dos ventos, do outro lado da sala. O senhor precisa ver isso. Dalinar se aproximou dela, que estava ao lado da outra das mesas. Suzette permaneceu na entrada, sentado no chão, segurando a espada embainhada no colo. Não parecia se importar com a investigação. Outro cadáver, parcialmente revelado pelo lençol puxado, estava na mesa de autópsia diante de Mela, mas era muito mais estranho. Uma concha preta cobria a maior parte do corpo alongado, do pescoço aos pés. Fora cortada para abrir o peito. Dalinar não conseguiu entender. Parecia mais ou menos com uma roupa, mas era rígida como a carapaça de um cantor e aparentemente estivera conectada à pele. A cabeça era uma massa ensopada de carne preta, macia como intestinos, sem olhos ou feições visíveis. Mas que danação, disse Dalinar. As mãos parecem humanas, ainda que longas demais, mas o resto... Não faço ideia, respondeu Mela. Ela desviou o olhar e estremeceu. Não é um humano, senhor. Não sei o que é. Na mente de Dalinar, o pai das tempestades trovejou. Isso... Isso não é possível, disse o espreno. O quê? Perguntou Dalinar. É um críptico, disse ele. Os esprenos dos Teceluzes. Só que eles não têm corpos neste reino. Não podem ter. Senhor, disse Lin, de uma mesa de autópsia próxima. O cadáver que ela havia descoberto era uma pilha de vinhas vagamente parecida com uma pessoa. Esprenos de cultura. Retorne ao primeiro corpo que você viu. Agora, disse o pai das tempestades. Dalinar não fez objeções e caminhou até a frente do pavilhão. O que ele havia pensado ser um corpo comum agora não parecia nada normal. O cabelo azul esbranquiçado, as peças de roupas que eram, ele agora reconhecia, da cor exata do corpo. O trovão dos pais das tempestades se tornou distante. Eu o conheci. Não percebi de início. Não quis enxergar. É Vespan, espreno de honra, disse o pai das tempestades. Então, eles não são algum tipo de tentativa de fazer com que homens se tornem imitações de esprenos, disse Dalinar. São cadáveres de esprenos? Esprenos não têm cadáveres, replicou o pai das tempestades. Esprenos não morrem como humanos. São poder que não pode ser destruído. Eles... Isso é impossível. Dalinar procurou na câmara, onde mais e mais lençóis puxados revelaram cadáveres estranhos. Vários deles não passavam de esqueletos. Outros eram pilhas de pedras. Este lugar é maligno, disse o pai das tempestades. Mais que maligno. O que foi feito aqui é uma abominação. Sigizil se aproximou depressa, segurando alguns livros que encontrara nos fundos. Dalinar não conseguiu compreendê-los, mas Sigizil apontou para os glifos assistianos e leu. É uma lista de experimentos, eu acho, disse o comandante de companhia. A primeira coluna é o nome do espreno e a segunda é a data. A terceira é um intervalo de tempo. Talvez o quanto eles viveram? Nenhum parece ter sobrevivido mais do que alguns minutos. Pelo sangue dos meus ancestrais, disse Dalinar, as mãos tremendo. E a última coluna? Anotações, senhor. Aqui, o último registro. Nosso primeiro espreno de honra viveu por quase 15 minutos. Um novo recorde e ordens de magnitude a mais do que todas as tentativas anteriores. Esprenos de honra parecem ter uma essência mais semelhante à dos humanos. Quando transferidos, os órgãos e os músculos se formam mais naturalmente. Temos que capturar mais deles. É impossível trazer crípticos e esprenos distintos a este mundo de modo apropriado, dispondo apenas do nosso conhecimento atual. O processo de criar corpos para eles resulta em uma forma física que entra em colapso quase de imediato.
Parece que a fisiologia deles trabalha contra as próprias leis fundamentais do reino físico. Raios, disse Leighton, passando a mão pelo cabelo curto. O que isso significa? Vá embora agora mesmo, urgiu o pai das tempestades. Precisamos avisar meus filhos. De acordo, disse Dalinar. Peguem tudo o que acharem que pode ser útil e me encontrem do lado de fora. Vamos sair daqui. Moashi fugiu, usando projeção atrás de projeção. Sentia a estrutura ressoar, se tornar viva. Sentia a luz começar a cercá-lo. A luz dela. A luz da rainha. E antes disso, um som terrível, que afastara a conexão dele com Odion, forçando Moashi a sentir dor pelas coisas que havia feito. Uma dor que ele não queria sentir. Uma dor que ele havia entregado. Aquela dor fervilhava e se espalhava pelo seu interior. Havia matado Teft. Matado. Teft. Saia daqui, saia daqui, saia daqui. Pensava ele enquanto corria por um corredor, sem se importar se acertava pessoas com sua espada fractal ao passar sobre a cabeça delas. Precisava estar pronto, caso Caladinho o encontrasse. Caso ele não estivesse prostrado. As paredes estavam brilhando e a luz parecia mais forte do que antes. Não era para ele sentir medo. Moashi havia entregado tudo aquilo. Não podia ser o homem que precisava ser se estivesse com medo ou a dor, a vergonha, a raiva de si mesmo eram piores do que o medo. Saia daqui. Corra, corra. A luz sufocante o cercou, o queimou ao emergir bruscamente dos portões frontais da torre. Ele sentia, mais do que via, o que acontecia às suas costas. Todos os níveis da torre, um a um, ganharam vida. O ar se retorceu com calor e pressão súbitos. Tanta luz. Tanta luz. Moashi se projetou para o céu, voando para longe da torre. Pouco depois, porém, bateu em uma superfície dura. Caiu em algo macio, mas frio, e sentiu dor, apesar da luz da tempestade tê-lo mantido vivo, por pouco. A luz se esgotou antes de curá-lo por completo. Então ele ficou ali, deitado no frio, expirando pelo entorpecimento. Não deveria mais sentir. Aquilo havia sido prometido a ele. Moashi não conseguia piscar. Parecia não ter mais pálpebras. Apesar disso, também não enxergava. Sua visão fora queimada. Sobre a encosta da montanha, no frio, ele escutou gritos distantes de alegria, sons longínquos de exultação e felicidade. A neve entorpeceu sua pele, mas não a sua alma miserável. Teft, Ele não conseguiu verbalizar. As palavras não se formavam. Ele não se arrependia do que havia feito. Só lamentava como suas ações o faziam se sentir. Não queria aquela dor. Ele a merecia, sim, mas não a queria. Deveria ter morrido, mas foi encontrado por alguns celestiais que estavam no ar quando a torre fora restaurada. Eles a haviam despertado, ao que parecia, depois de caírem do céu e ficarem fora do alcance das proteções de um retiro. Eles lhe deram luz das tempestades, então o levantaram e o levaram embora. O dom de Odion retornou, e Moashi respirou com mais facilidade. Abençoadamente sem culpa. Sua coluna se curou. Quando o deixaram em um acampamento de alguns dos seus que haviam conseguido fugir da torre, já conseguia caminhar. Mas não os enxergava. Independentemente da quantidade de luz das tempestades que recebera, seus olhos não se recuperaram. Ele havia ficado cego.